Primeiramente, na página 1, da parte da introdução, ponto A, fala da importância desse livro. Número 1 fala na sua posição no canon, quer dizer, no lugar, na ordem da Bíblia, porque o Novo Testamento a gente memoriza Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos e Romanos. Por que Romanos aparece lá naquele lugar, na ordem do livro da Bíblia? Coloquei aqui pelo menos 5 epístolas de Paulo foram escritas antes de Romanos. Nós podemos saber que Paulo, a primeira epístola que ele escreveu foi o livro de Gálatas. Gálatas é praticamente um mini livro de Romanos, é semelhante a Romanos nas ideias que Paulo escreveu lá. Só que ele não elaborou, ele foi muito direto, atacando o problema de judaizantes que estavam afetando a igreja. Ele escreveu 1º e 2º Tessalonicenses, depois de passar pela Macedônia, estava em Corinto, escreveu esses 2 livros. Aí ele foi para Éfeso e ele escreveu 1º e 2º Coríntios. Depois disso, ele visitou Corinto e de lá que ele escreveu o livro de Romanos. Então, eu considero isso o 6º livro de Paulo. Tem Gálatas, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Coríntios e depois vem Romanos. Então você pode ver que, em termos de cronologia, não deve ser o primeiro livro. Mas como fala na sua apostila, é a primeira epístola do Novo Testamento, não por causa da cronologia, mas por causa da sua importância. Quer dizer, quando você entende o livro de Romanos, as outras epístolas têm muito mais sentido. Então, por isso, o livro de Romanos vem logo depois do livro histórico, que é o livro de Atos. Continuando na apostila, ela é uma completa exposição do Evangelho e da vida cristã. Nós vamos falar por quê. Quer dizer, abrangeu tudo. Esse livro representa o alicerce do ensino que Paulo normalmente deu às igrejas que fundou. Como nós vamos descobrir no momento, Paulo começou expondo Cristo dentro da sinagoga e formou um grupo pequeno que era o início da igreja. Seguidores de Jesus se juntaram. Daí, quando essas pessoas identificaram com Jesus Cristo, se converteram a Jesus, o que aconteceu? Ele começou a instruir as pessoas acerca do Evangelho. Então, você não gostaria de sentar com Paulo e aprender dele? De sentar aos seus pés e aprender o que ele falou para esses novos convertidos? Você vai descobrir isso no livro de Romanos. Porque Paulo enviou essa carta porque ele não tinha oportunidade ainda de dar essas verdades para as pessoas. Então, Paulo essencialmente elaborou seus ensinamentos que ele normalmente deu aos novos convertidos ou às pessoas que estavam no processo de se converter. Ele deu essa instrução para eles. Então, esse é o alicerce do Evangelho e da vida cristã. Eu coloquei os nomes de algumas pessoas na sua apostila, simplesmente para mostrar a importância desse livro também, não somente em termos de a ordem da Bíblia e nosso entendimento, mas a importância do livro de Romanos na história da igreja. Número 2, eu mencionei Agostinho. Ele chorava por causa dos seus pecados na horta de um amigo, quando ouviu uma criança cantando Pegue e leia. Ele então pegou uma cópia do livro de Romanos que estava perto dele. Imediatamente seus olhos caíram em Romanos 13 e 14. Ele leu e se converteu. Esses versículos falam. Versículo 13 fala: andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Então, Agostinho, ele foi criado por uma senhora cristã, mãe dele conheceu Jesus, e ela orava muito pelo filho, mas ele se mergulhou em filosofia,
Ele se mergulhou pior ainda numa vida pecaminosa. Ele era um mulherengo, ele bebeu muito. Ele viu o versículo 13 descrevendo a sua vida. E ele começou um dia, ele estava falando com um amigo e começou a lamentar a sua vida. Ele estava pensando como sua vida ficou vazia. E quando ele escutou as crianças falando, ele leu o livro, ele se converteu ao Cristo por meio desse livro de Romanos. Isso foi muitos séculos atrás, e Agostinho, ele realmente traçou o percurso de cristianismo naquela época. Ele é um homem muito importante na história da igreja. A conversão dele foi tão radical, ele mudou tão completamente. E um dia ele estava andando na rua e uma das prostitutas que ele costumava visitar estava andando no outro lado e gritou: "Oh, Agostinho, Agostinho, sou eu. E ele respondeu: mas não sou mais eu. Porque ele reconheceu que ele foi transformado pelo Senhor Jesus Cristo. Eu creio que Agostinho entendeu muito bem, quando ele falou isso, as realidades de Romanos 6, a crucificação do velho homem.